Nós estamos vivendo o nosso mês de missões, mas isso não significa que apenas nesse mês a nossa missão está em nossa mente, mas que simplesmente nesse mês nós estamos dando uma ênfase um pouco maior no tema missões. Estamos chamando a todos a vivermos a nossa única missão deixada por Jesus para nós todos os dias. Todos nós cristãos sabemos qual é a nossa missão. E no nosso slogan da igreja diz: sendo e fazendo discípulos de Jesus. Essa é a nossa missão. Eu me lembro que há umas 2 semanas atrás eu falei sobre o apóstolo Pedro e João, quando estavam sendo ameaçados para que não falassem de Cristo. E ele respondeu o seguinte: nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos. Em outras palavras, Pedro está dizendo: o impacto que o Evangelho trouxe à nossa vida é tão profundo que nós não conseguimos deixar de compartilhar com outros aquilo que nós recebemos de Deus, aquilo que recebemos de Jesus Cristo. Então Pedro e João estavam prontos para ir e testemunhar de Cristo. Quase sempre, quando nós pensamos na missão dos cristãos, nos vem à mente o ato de falar de Cristo, falar sobre Jesus. Mas a verdade é que a nossa missão, ela vai muito além de simplesmente falarmos sobre Jesus. Eu entendo que como cristãos o Evangelho precisa fazer sentido em nossas vidas. Que viver unido com Cristo será sempre aquilo que vai nos mover a vivermos. E vivendo essa união com Jesus, fatalmente, nós vamos transmitir o Evangelho. Na verdade, a nossa missão é sermos cristãos. A nossa missão é sermos marcados pelo Evangelho. É o Evangelho fazer tanto sentido para nós, que a nossa vida, naturalmente, será uma vida missionária. Será uma vida que testemunha a respeito de Jesus para aqueles que não conhecem Jesus ainda. É algo que começa de dentro para fora. É algo que começa dentro de nós e se propaga em todas as direções da vida. Então vejam, ser um missionário, gente, não é ter missões na cabeça, é ter missões no coração. Ser missionário, ser um cristão, e todo cristão é um missionário, na verdade, implica numa profunda mudança nas nossas vidas. E uma mudança que começa dentro de nós, não começa fora. Não é mudar as nossas atitudes, mudar o que nós fazemos ou falamos. É mudar de dentro, é mudar quem nós somos. É nos tornarmos parecidos ou semelhantes àqueles que Deus criou para sermos. É nos encaixarmos no propósito que Deus tem para as nossas vidas. É entender esse propósito, entender quem é Deus e viver esse propósito. E isso começa de dentro para fora, não de fora para dentro. Eu já ouvi pessoas dizerem: olha, embora eu seja cristão, eu não sei o que dizer. Eu não sei como falar, não sei como fazer isso. Eu fico constrangido, eu tenho medo da reação dos outros quando eu falar alguma coisa a respeito de Jesus. Eu não me sinto preparado para falar de Jesus. Eu já ouvi isso muitas vezes. As pessoas dizem: olha, eu conheço a palavra de Deus, eu sou um cristão de fato, mas eu não me sinto preparado para falar. Hoje, eu gostaria de que nós conversássemos exatamente sobre essa pergunta. Nós estamos prontos? Estamos de fato prontos para ir, como Pedro e João estavam? Estamos prontos para ir e ser aquilo que Deus espera, que Deus deseja que nós sejamos? Estamos prontos para isso mesmo? Ou ainda não estamos prontos? No capítulo 6 do livro do profeta Isaías, esse texto que iremos ler nos ajuda a entender um pouco sobre essa prontidão diante do que aconteceu com a vida do profeta. Vamos ler capítulo 6,
do livro do profeta Isaías, nos diz o seguinte, capítulo 6 de Isaías, começando a ler do versículo 1. Iremos ler até o versículo 9. Diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. Vejam, Isaías conta aqui um testemunho da vida dele. Foi uma visão que ele teve, de Deus no templo. O seu manto, o manto de Deus, que estava sentado num trono alto e elevado, o seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2, eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com as outras 2 voavam. Vejam que visão maravilhosa que Isaías tem, né? Ele tem a visão de Deus, ele avista Deus sentado num alto e sublime trono. Vejam, é uma visão que ele tem. Ele vê Deus assim. O manto de Deus era tão bonito e grande que se estendia por todo o templo. Isaías diz: eu vi isso. Eu vi Deus assim. E ele continua dizendo: haviam anjos voando ao redor dele. E esses anjos, cada um deles tinha 6 asas. Imagine, eu nunca pensei em anjo com 6 asas, né? Eu pensava que eram somente 2. Mas esses anjos que Isaías viu tinham 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, a parte de baixo do corpo, e com 2 voavam. Talvez, agora sou eu que estou dizendo isso, né? Talvez eles estavam diante de uma presença tão grande que precisavam se cobrir para conseguir permanecer diante de um Deus tão maravilhoso. E o texto continua dizendo o seguinte: e eles diziam em voz alta uns para os outros, os anjos: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos eu vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Então um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou os teus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Em seguida, ouvi o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então eu respondi: aqui estou eu, Senhor. Envia-me a mim. E o Senhor Deus me disse: vá e diga ao povo o seguinte. Então Deus começa a dizer o que ele queria que Isaías falasse ao povo. Ele começa a ter um diálogo com Deus e Deus começa a dizer a ele o que Deus queria que o povo ouvisse dos lábios de Isaías. Então vejam, Isaías tem uma visão a respeito de Deus. Isaías vê Deus. Ele começa a conhecer Deus muito mais do que ele já conhecia. E a primeira coisa que nós vemos na visão de Isaías é que Isaías ele percebe a autoridade, a soberania e o poder de Deus. Deus sentado num trono como um rei, num alto e sublime trono, dominando todas as coisas. O Deus que está acima de tudo e de todos. O rei que reina e que domina todas as coisas. O Todo-Poderoso que pode tudo, em todos os lugares e a todo momento. É esse Deus que Isaías passa a conhecer. É esse Deus que Isaías enxerga.
É essa visão de Deus que Isaías tem. E essa visão de Deus é importante demais. Você crê num Deus assim? Num Deus que é soberano, Ele pode todas as coisas. Ele não tem que me explicar as razões daquilo que Ele faz. Nem por que Ele faz, nem quando vai fazer. Ele simplesmente é. E Ele faz o que deseja fazer. E Ele pode fazer qualquer coisa. Ele está em todos os lugares, domina todas as coisas ao mesmo tempo. Ele controla tudo. Você crê num Deus assim? Ou isso é mais uma retórica? Ou isso é mais uma coisa que você já ouviu falar e você afirma, não, Deus é desse jeito, Deus é um Deus assim. Mas na sua vida você está vivendo como quem crê num Deus que é assim? No seu dia a dia, nas coisas que você faz, naquilo que você pensa, em suas atitudes, em suas decisões, você está vivendo esse Deus que é assim? Ou você muitas vezes esbarra nas suas limitações e acha que elas são a razão de você desistir? Ou há um Deus por trás? Ou há um Deus que comanda tudo? Que Deus é que você crê? Isaías passou a ter essa visão de um Deus soberano acima de todas as coisas. Mas ainda, nós vemos no texto que Isaías tem uma outra visão de Deus, ele enxerga algo de Deus também diferente. Ele diz que os anjos cantavam, diziam uns para os outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías tem uma visão da santidade e da glória de Deus. Esse Deus soberano e poderoso também é um Deus plenamente, totalmente santo. E a repetição de santo, santo, santo é a ideia de que Ele é completamente santo. Eternamente santo, sem pecados. Quando nós entendemos a santidade de Deus, quando percebemos e começamos a viver entendendo essa santidade, eu entendo que duas atitudes nós podemos ter. A primeira atitude é nós nos sentirmos incomodados e por isso nos afastarmos dele, porque achamos que é impossível conviver com um Deus tão santo, com um Deus tão maravilhoso, com um Deus que não tem pecados, já que eu sou um poço de pecados. Como é que eu vou conviver com um Deus assim? Como é que eu vou permanecer na presença de um Deus assim? Como é que eu vou viver crendo num Deus assim ao lado dele? Se eu sou exatamente o oposto dele. Ele não peca e eu não consigo não pecar. E aí eu me afasto dele por isso. Eu não consigo atingir a santidade dele, então eu quero ficar fora disso. Essa é uma atitude. Uma outra atitude é nós também nos sentimos incomodados, mas reconhecermos a nossa incapacidade de lidar com o pecado e por isso, por essa razão, eu me rendo a Ele. Eu me rendo a Cristo. Eu me entrego a Ele. Enquanto nós acreditarmos que conseguiremos lutar contra o pecado, estaremos cada dia mais presos a ele. Mas presos ao pecado. Nós não conseguimos lutar com o pecado. Não conseguimos lutar com o pecado, mas quando nós nos rendemos a Cristo, nós nos tornamos livres. Se você tenta por sua própria conta, com seus próprios esforços, com sua própria capacidade, vencer o pecado. Eu vou vencer esse pecado. Tem isso que me incomoda, mas eu vou vencer o pecado. E vou me tornar santo como Deus é santo. Você está perdido se você pensar assim. Mas se você se render a Cristo, se você se entregar a Ele, aí você se torna livre. Foi isso que Isaías percebeu quando viu aqueles anjos cantando
ou dizendo uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo é Deus. E é assim que Isaías se sente, um pecador como todos, mas ele permanece ali, ele não se afasta de Deus, e ele se rende diante de um Deus que é santo. Agora, o que acontece agora é algo que não sei se Isaías esperava que acontecesse. O que acontece agora é que um anjo sai, vai até o altar, com uma tenaz, pega uma brasa, vem em direção a Isaías e toca com aquela brasa os lábios do profeta Isaías. E diz: agora, Isaías, que essa brasa tocou os teus lábios, os teus pecados estão perdoados. A tua vida está purificada. Isaías, então, agora, como pecador, ele tem a visão do amor incondicional de Deus. Isaías percebe o quanto Deus o ama. Apesar de Deus saber quem ele é, Deus o acolhe, perdoa o seu pecado e livra-o de todas as suas culpas e ainda purifica a sua vida. Você crê nisso? Você crê que Deus pode fazer isso? E não somente pode, mas Deus deseja fazer isso. Ele faz isso com aquele que se rende diante dele. Com aquele que, diante do poder, da autoridade dele, diante da santidade dele, se sente pecador e se rende a ele. Deus faz isso. Ele perdoa o nosso pecado. Ele sara todas as nossas feridas. Ele nos livra de toda a nossa culpa. Deus faz isso. Você crê nisso? Mais uma vez eu digo, muitas vezes nós sabemos de cor isso, e falamos isso de cor, mas temos dificuldades para viver isso. Ficamos remoendo os nossos pecados, remoendo as nossas falhas, ou então tentando lutar contra o pecado com as nossas próprias forças. E isso é muito perigoso, porque nós vamos cair. Estamos perdidos. Vamos permanecer presos. Mas quando nos rendemos, nos tornamos livres. E render significa dizer: Senhor, eu não sou capaz. Eu dependo do Senhor. Eu não sou capaz de sozinho vencer o pecado. Isaías conhece mais uma face de Deus, um Deus de misericórdia e graça, que tem interesse em sua vida. Deus quer trazê-lo para perto dele. Deus quer trazer Isaías para perto dele e compartilhar a vida com Isaías. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Deus quer nos trazer para perto dele. E para isso, ele precisa perdoar o nosso pecado. E para isso, nós precisamos nos render a ele. E ele vai perdoar os nossos pecados e vai nos trazer para perto dele. Quem crê nesse Deus, experimenta o seu amor, nunca mais será a mesma pessoa. Se sentir liberto de suas culpas, perdoado e livre, para viver uma vida na presença de Deus, uma vida que você jamais imaginou. Jamais imaginou. Nós pensamos muitas vezes que a vida do cristão, o cristão é aquele que vem à igreja todo domingo, é aquele que canta, é aquele que lê a Bíblia de vez em quando. Mas é muito mais do que isso. O cristão é alguém perdoado, amado, livre e que vive na presença de Deus. Esse é o cristão. E experimentar dessa vida
é a maior experiência que alguém pode ter. É viver essa vida. Diante de tudo o que Isaías viu e experimentou, Isaías reconhece que está pronto. Deus vai e diz para ele: Isaías. Deus olha para Isaías naquele momento rendido, perdoado, livre dos seus pecados, e fala: Isaías, eu preciso enviar alguém ao meu povo. A quem que eu posso enviar? E Isaías diz: Senhor, eu estou pronto. Me envia. Eu sinto que eu estou pronto para ir. Eu sinto que eu estou pronto. O Senhor começa a compartilhar com Isaías dos seus planos para a humanidade. A quem enviarei? E é isso que Deus faz quando você se entrega, quando você depende, quando você crê, quando você confia, entrega e espera nele. O Senhor começa a trazer você para perto dele e a compartilhar dos planos de Deus para você. Às vezes, nós queremos compartilhar os nossos planos para Deus, não é? Nós oramos dizendo: Senhor, eu estou com vontade de fazer isso. Eu sinto no coração que devo fazer assim. Senhor, eu tenho esse plano. O que é que o Senhor acha dele? Eu acho que Deus ri quando a gente faz isso. Deus acha engraçado. O que Deus espera não é que você compartilhe com Ele dos seus planos. O que Ele quer é Ele compartilhar com você dos planos que Ele tem para a sua vida. É isso que Deus quer. E quando nós estamos próximos de Deus, rendidos, entregues a Ele, Ele começa a compartilhar com a gente dos planos dEle, como Ele fez com Isaías. Ô Isaías, eu quero falar para esse povo então, e eu preciso de alguém que fale. Você já ouviu isso de Deus? Deus dizendo para você: olha, eu tenho isso a realizar, e eu quero que alguém realize. Você pode fazer isso para mim? Deus fala isso com você quando você estiver dependendo dEle. Entregue a Ele, na presença dEle. Ele vai começar a compartilhar dos planos dEle para você. Mas muitas vezes nossa vida é tão superficial que nós não nos envolvemos com essa profundidade com Deus. E queremos experimentar o que Deus pode fazer. Mas Deus já está fazendo. Nós precisamos apenas nos aprofundarmos mais em nosso relacionamento com Deus. Crer, confiar, entregar e esperar em Deus. É isso que deve nos mover, é isso que deve mover as nossas vidas. Sempre quando nós nos sentimos incapazes para testemunhar a nossa fé em Cristo, é porque realmente nós não estamos prontos. Entendem isso? Se você acha que você não consegue falar, eu tenho medo de falar e os meus colegas de trabalho me ridicularizarem. Eu tenho receio da reação que vão ter. Se souberem que eu sou um cristão e envolvido com Deus a esse ponto, eles vão rir de mim, achar que eu sou alguém que não entendo bem as coisas. O que é que vão achar de mim? Se meus amigos souberem disso, se meus amigos souberem que a minha vida é Cristo, o que é que vão pensar de mim? Se você pensar isso, é porque de fato você não está pronto. Quando nós temos medo de compartilhar a nossa fé, é porque nós não cremos que estamos debaixo do poder, da soberania de um Deus que pode tudo e que cuidará de cada detalhe das nossas vidas. Quando nós temos medo de compartilhar a nossa fé, do que vai acontecer se eu compartilhar, do que vai acontecer se eu viver um evangelho verdadeiro, o que é que vai acontecer se eu viver isso? Quando temos esse medo, é porque nós não conhecemos a soberania de Deus, o poder de Deus e a prontidão de Deus em cuidar de cada detalhe das nossas vidas. Quando nós não conseguimos falar sobre o quanto o pecado é nocivo às nossas vidas,
É porque nós não entendemos a santidade de Deus e o quanto Ele espera que nós sejamos santos. Quando nós não conseguimos dizer, olha, isso eu não vou fazer. Eu não vou agir assim. Eu não vou a esse lugar. Eu não vou fazer como vocês fazem por isso, porque isso para mim é pecado. A palavra de Deus me encoraja a não viver assim. Quando eu tenho medo de falar isso, é porque eu não entendi ainda a santidade de Deus e o quanto Deus espera que eu seja santo como Ele é santo. Quando não conseguimos compartilhar o amor de Deus que perdoa, liberta e purifica, é porque nós não conhecemos ainda esse amor o suficiente para sermos motivados por Ele. Conhecer o amor de Deus motiva. Quando eu entendo o amor de Deus, o quanto eu fui perdoado, purificado, salvo, quando eu entendo isso de verdade, eu não consigo guardar isso. Eu preciso transmitir, eu preciso compartilhar desse amor com outras pessoas. É como se eu encontrasse, eu descobrisse um antídoto para um mal que todo mundo está morrendo e eu não conseguisse falar para as pessoas. Eu não vou dizer para as pessoas, elas não vão acreditar em mim, não vão crer em mim. E as pessoas morrendo e você vai guardar para você isso? Talvez alguns acreditem e tomem o antídoto. Alguns vão crer. Alguns vão crer. Alguns vão achar você engraçado. Alguns vão ridicularizar você. Mas alguns vão crer. E se um crer, já valeu a pena. Já valeu a pena. Embora seja verdade que quando nos sentimos incapazes de testemunhar de Cristo, ou temos medo de compartilhar o amor de Deus, significa que nós não estamos prontos. Eu quero dizer hoje que, graças a Deus, esse não é o fim da linha. Isso não é irreversível, isso pode ser mudado. E a mudança se dá de dentro para fora. Muitas vezes nós focamos em nossas atitudes e queremos mudar as nossas atitudes. Mas lembre-se sempre disso. As nossas atitudes sempre são reflexo do que nós temos ou do que nós não temos em nosso interior. As nossas atitudes são sintomas do mal que há em nosso interior ou do bem que há em nosso interior. Não adianta querer tratar as atitudes. Né? Eu já participei de encontros de casais, por exemplo, onde é ensinado o seguinte: olha, você precisa todo dia chegar em casa com uma rosa para sua esposa. Né? Você precisa tratar bem a sua esposa, ser carinhoso com ela. Você precisa ser assim. Mas se eu não sou assim, por que não sou assim? Não adianta eu fazer isso mecanicamente. Existe algo dentro de mim que faz com que eu seja assim. Eu tenho que tratar o que está dentro, gente. Não são as minhas atitudes que eu tenho que tratar. Eu tenho que tratar do meu interior. Do que é que há dentro de mim que me faz agir dessa maneira. Entendem isso? Isso é muito importante. É muito importante, é básico e é simples. Mas muitas vezes nós não entendemos isso. E queremos cuidar dos sintomas. É como se alguém tivesse com uma infecção tremenda, que gerasse febre, e você desse para ele remédio para febre a vida inteira. Não. Precisamos cuidar do que está dentro da gente. E se você cuidar do que está dentro, se você resolver o mal que está dentro, as coisas vão mudar por fora, sem dúvida alguma. Os sintomas desaparecerão. Crer, confiar, entregar
e esperar em Deus. Essas 4 palavras em nosso relacionamento com Deus fará toda a diferença. 4 palavras: crer, confiar, entregar e esperar. Crer que Deus é um Deus poderoso. Confiar que Deus está ao meu lado e me ama com um amor eterno. Entregar, se render a Ele. Eu sozinho não consigo. Eu preciso dEle para viver. E esperar. Ter certeza de que Deus vai agir hoje e para sempre. São 4 palavras simples, mas que podem definir a sua vida e a minha. Podem trabalhar o meu interior. Mas nós somos duros. Nós somos duros na queda. E Deus sabe disso. Às vezes você olha para o povo de Israel e diz: como é que um povo via aquelas coisas todas de Deus? Andou com Deus daquele jeito, maná caía do céu, mar vermelho se abriu na frente deles. Muros de Jericó caíram para eles penetrarem na cidade. Rio Jordão foi aberto ao meio, eles passaram. Parou de correr um rio. Como é que esse povo vai adorar um ídolo agora, dos pagãos? Nós somos duros, duros na queda. Muitas vezes nós que dizemos isso do povo de Israel, nós agimos do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Nós não nos rendemos para tratar o que de fato precisa ser tratado, que é o nosso interior, que é o que há lá dentro. É se render a Deus como Deus verdadeiro. E viver com Deus, na presença de Deus, unidos com Cristo, todas as nossas horas, todos os nossos dias, todos os nossos momentos. O que Deus espera de nós não é que sejamos assistentes de cultos ou até que leiamos a Bíblia como um ritual diário. Deus nos criou para que houvesse um relacionamento entre nós e Ele. Deus nos criou para isso. Para que nós nos relacionássemos com Ele, uma relação de amor. Ele nos conhece profundamente. O que na maioria das vezes falta é que nós o conheçamos profundamente. E foi isso que aconteceu com o profeta Isaías. Ele passou a conhecer o Senhor de verdade. Ele passou a experimentar o poder de Deus. Ele se sentiu perdoado e livre. Livre para dialogar com Deus e se encaixar no propósito de Deus para a sua vida. Deus tem um propósito para você, para mim, para todos nós. Mas muitas vezes nós não conhecemos esse propósito, porque não conhecemos Deus. Não dialogamos com Ele. E Ele não descortina para nós que propósito Ele tem para a nossa vida. Deus é maravilhoso, gente. Deus é maravilhoso. E Deus fala. Deus fala. É só você buscar. Às vezes você ouve alguém dando um testemunho sobre Deus. Olha, eu ouvi a voz de Deus, Deus falou comigo. E você fica, mas será que isso é verdade mesmo? Como é que Deus fala? A pessoa fala, eu nunca ouvi a voz de Deus. Deus fala. Deus fala e você ouve a voz de Deus de muitas maneiras. De muitas maneiras. Mas Deus fala. E se você nunca ouviu a voz de Deus, e quando eu falo em ouvir a voz de Deus, significa nunca se sentiu motivado por Deus, sabe? Deus motiva. Deus talvez não vá falar audivelmente para você. Você ouvir aquele trovão, aquela voz de trovão, como acontecia lá no Monte Sinai, quando Moisés subia ao monte. Talvez você não ouça essa voz, mas Deus falará da maneira dele para você. Deus fala. Não há nada que Deus não possa fazer. Não há alma, não há espírito
que Deus não possa curar. Não é emocional, não há emocional que Deus não possa agir e curar. Porque tudo começa lá dentro da gente. Tudo lá dentro. E se eu não curar lá dentro, gente, fora vai estar uma confusão. Começa por dentro, não esqueça disso. Para mim isso é o mais importante de hoje. Sempre começa de dentro para fora. Sempre, sempre. Deus nos conhece em profundidade, Deus conhece você. Deus sabe tudo que você faz. Leia o Salmo 139. Deus sabe tudo que você faz. Antes de você falar, Ele já sabe o que você vai falar. Deus sabe tudo a seu respeito. Deus conhece você como ninguém. O que falta é você conhecer Deus como Ele te conhece. É você experimentar. Porque só assim você vai confiar. Eu não consigo me relacionar com alguém que eu não conheço. Não dá para se relacionar com alguém que eu não conheço. Eu não confio, eu não conheço. Não vou me relacionar. O que lemos no livro do profeta Isaías é que após ter uma visão de Deus, após conhecer Deus, ele se sentiu pronto. Pronto para ir viver o propósito que Deus tinha para a sua vida. Depois de conhecer Deus, ele estava pronto. E aí eu repito aquela pergunta do início: você está pronto? Se você não se sente pronto, é porque você não conhece a Deus como deveria conhecer, como Deus espera que você conheça. Você não entregou ainda como Deus espera que você entregue. E por isso, você não experimentou ainda de tudo o que Deus tem preparado para você. Você está perdendo. Perdendo o que Deus tem preparado para você. Eu conheço pessoas que se converteram a Cristo já na velhice. Já bem velhinho, já eles entregaram a vida para Jesus. É maravilhoso isso. Mas imagine o quanto foi perdido. Quantos planos que Deus tinha para aquela vida. Que só o conheceu no finalzinho. Né? Foi bom, foi salvo, perdoado, purificado e salvo e livre. Isso é o que importa, né? Mas teve uma vida inteira que você poderia aproveitar com Deus. Não deixe passar a oportunidade. Não deixe para depois, para amanhã, para a semana que vem. Eu vou pensar no assunto. Não, não. Resolva isso hoje. Entregue isso hoje. Entregue a sua vida. Crer, confiar, entregar e esperar em Deus é consequência de conhecê-lo. Conhecê-lo. Só crê, só confia, só entrega e só espera quem conhece de fato Deus. E conhecer a Deus é uma decisão sua. Você decide conhecê-lo. Eu quero conhecer Deus. Eu quero buscar a Deus. Eu quero experimentar esse Deus que a palavra de Deus fala, que a palavra dele fala. Eu quero experimentar isso na minha vida. Eu quero conhecer isso. Há pessoas que falam tanta coisa sobre Deus, que Deus fez, que Deus... Eu quero que Ele também na minha vida faça. Eu quero provar disso, sabe? Eu quero entender, eu quero viver. Eu quero que Deus compartilhe com Ele os seus planos para a minha vida, e eu vou saber que se eu andar dentro dos planos dele, não há caminho melhor, não há lugar melhor, não há coisa melhor, não há experiência melhor do que essa. Mas nós somos duros. Nós somos duros.
Mas Deus não desiste de você nem de mim. Deus continuará batendo à porta do nosso coração, dizendo: eu estou aqui, eu quero entrar, eu quero fazer de você aquele que eu tenho em mente, que eu sempre tive em mente. Eu quero que você seja exatamente aquele que eu criei para ser. É isso que eu quero de você. Acorda, acorda tu que dormes e Cristo te iluminará. É o que a palavra de Deus nos fala. Acorda, acorde. Amplie o seu olhar, veja mais. Nós às vezes queremos viver por coisas muito comuns. Na maioria das vezes, a maioria de nós quer viver por coisas comuns, por coisas palpáveis, por coisas visíveis, por aquilo que nós enxergamos, que é mais fácil. Para nós é mais fácil, mas não é. É muito mais difícil. Mas, paralelo a essa realidade física, há uma realidade espiritual, que é tão real quanto a física. Há aquilo que você não vê, que é tão real quanto o que você vê. Agora, é preciso crer. E crer é uma decisão sua. Ou eu creio, ou não creio. Ou eu creio nas coisas que eu vejo, que eu acredito que podem garantir a minha vida, ou eu creio naquilo que eu não vejo, mas que podem garantir muito mais a minha vida. Só que eu só vou conseguir isso, só que eu só vou conhecer isso quando eu me entregar. Enquanto eu não me entregar, eu vou conhecer muito pouco do que Deus pode fazer na minha vida. Enquanto eu não entregar de verdade. Entendem isso, gente? Isso é tão importante. Isso tem sido tão importante para a minha vida. E eu gostaria muito que fosse importante para a sua vida também. Render-se a Ele. Entregar de verdade. Isso não quer dizer que você vai ler mais a Bíblia por causa disso. Não. Você simplesmente vai relacionar-se com Deus a todo instante. A cada palavra, a cada decisão, a cada atitude. Você vai lembrar do que é que a palavra de Deus recomenda a você. É isso que é andar com Deus. É crer de tal maneira, é entregar de tal maneira, retirar todas as cartas da manga, não tem nada guardado. É entregar tudo. Não tem nada que me garanta, entregar tudo. Essa é a vida. Essa é a verdadeira vida. E uma vida assim, que enxerga o que ninguém enxerga, que vê o que ninguém vê. É por isso que a pessoa, quando fala, a gente fica, será que é verdade? Ele está enxergando isso mesmo? Ele está vendo isso mesmo? Ah, é verdade. É verdade mesmo. Não viva pelas coisas comuns. Viva pelo Espírito de Deus. Creia que quando você se entrega a Jesus, Ele te presenteia com o Espírito Santo. Isso é real, gente, não é uma conversa. Não é figurado isso, sabe? Há uma linguagem figurada. Deus te dá o Espírito. Não, Ele dá o Espírito. Isso é verdade, é real. Se você tem dúvidas sobre isso, é que você não tem o Espírito de Deus. Então entregue, que você vai entender a ação do Espírito de Deus em nossas vidas, nos motivando, nos ensinando, nos impedindo de fazer determinada coisa, nos mostrando a verdade, condenando o erro. Ele age, é Deus agindo em nossas vidas. Isso é verdade. Mas você só vai descobrir isso quando você crer, confiar, entregar e esperar nele. Só aí, e eu e você, vamos entender
o quanto isso é verdadeiro. Que Deus nos abençoe e que sejamos missionários, porque não temos outra coisa de valor na nossa vida a não ser viver para Jesus. É por isso que somos missionários. A vida inteira, o tempo todo, em todo lugar, com todo mundo, sem medo de nada. Como Pedro era. Posso morrer? Posso, vou morrer, mas vou falar para você a verdade. E se eu morrer, estarei com ele para sempre. Simplesmente assim, porque eu creio nele. Imagine a convicção que há num coração para dizer isso com autoridade, que você sabe que pode te matar. Crer, confiar, esperar e entregar. Vamos orar? Senhor Deus, que eu seja a primeira pessoa aqui, nesse lugar hoje, a decidir, crer, confiar, entregar e esperar. Que essas palavras, que essa mensagem do Evangelho de Jesus Cristo faça sentido para as nossas vidas. E não somente um sentido passageiro de agora, desse momento, mas amanhã eu não lembre mais nada disso, mas que faça um sentido eterno. E que nós sejamos essas pessoas que confiam em Deus acima de todas as coisas. Pessoas que vivem por aquilo que não enxergam e não por aquilo que enxergam. Que nós sejamos essas pessoas, Senhor. Tem misericórdia, Pai, das nossas vidas e envia o Teu Espírito sobre nós, para que nós possamos experimentar a beleza de uma vida unido com Jesus. Que cada um que está aqui nessa manhã possa experimentar essa vida e perceber que não há vida melhor do que a vida com Jesus. Te peço isso, Pai, no nome bendito de Jesus. Amém. Amém.